A China mentiu sobre o novo coronavírus? Um aprofundado estudo alega que possivelmente sim. Se você acredita no que as autoridades chinesas dizem na mídia, você vai acreditar que a batalha do país contra o novo coronavírus está praticamente vencida. Mas essa alegação é encoberta por uma névoa de dados distorcidos, imprevistos políticos e vários casos não relatados e muitas mortes também, segundo um estudo. Após vários dias de alarme mundial, apenas um punhado de novos casos de Covid-19 foram registrados recentemente. A medida segue críticas de especialistas em saúde e dos Estados Unidos e de outros governos de que ela arriscou um ressurgimento da pandemia mortal ao subestimar o novo número de casos dentro de suas fronteiras. Foi a oitava definição diferente do que constitui uma infecção por Covid-19 nas estatísticas oficiais da China desde o início do surto no final de dezembro de 2019, com críticos argumentando que a falta de clareza tornou mais difícil ainda para outras nações entender e se preparar adequadamente para combater a doença. Falando após uma reunião virtual do G7, agora no dia 25 de março, o secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeo, criticou a campanha de desinformação intencional em que a China esteve e continua se engajando em relação ao Covid-19. Pompeo havia dito à CNBC que as informações que os Estados Unidos obtiveram no fronte dessa batalha não eram perfeitas e levaram a muitos lugares desconhecidos diante do desafio e que isso acabou atrapalhando o enfrentamento e que agora eles não conseguiram fazer uma diferença significativa na batalha contra o vírus, principalmente em Nova York. Não é prática comum que os países excluam rotineiramente testes positivos do Covid-19 com base nos sintomas, principalmente porque vários estudos indicam que portadores assintomáticos são responsáveis por uma proporção significativa de novas infecções. E apesar da reversão das medidas de contenção na China, à medida que os novos casos diários de Covid-19 caem para apenas 2 dígitos, quase todos importados do exterior, a mudança de critérios levanta dúvidas sobre se o vírus é realmente derrotado no país que surgiu inicialmente. Ainda assim, o governo diz que está tomando medidas para garantir que seus números sejam precisos. Uma reunião agora do principal comitê da China para combater o Covid-19, presidido pelo primeiro-ministro Li Keqiang, retirou o imperativo da divulgação de informações abertas e de transpiração e alertou contra qualquer encobrimento ou subnotificação, de acordo com um comunicado oficial. Como sempre, para Pequim, considerações políticas parecem fundamentais. Pesquisa da Universidade Southampton sugere que 95% das infecções poderiam ter sido evitadas se a China tivesse agido em 3 semanas antes do pico do surto. A China continental está oficialmente com 82.294 infecções e com mais de 3.000 mortes. Mas também teve 1.441 pacientes com Covid-19 assintomáticos em observação até a segunda-feira, de acordo com a Comissão Nacional de Saúde. O jornal South China Morning Post, de Hong Kong, informou em 22 de março que documentos confidenciais indicam que havia um total de 42.000 casos assintomáticos até o final de fevereiro, que foram excluídos dos registros oficiais. A inclusão desses casos significaria que a China saltaria a Itália e a Espanha de volta ao 2º lugar geral das infecções de Covid-19, embora ainda atrás dos Estados Unidos, que tinham cerca de 192.000 casos em 1º de abril. Mas é apenas uma das muitas preocupações sobre as estatísticas oficiais do Covid-19 na China. Um estudo realizado por 6 pesquisadores da Universidade de Hong Kong descobriu que 232.000 pessoas na China podem ter sido infectadas até 20 de fevereiro, em comparação com as aproximadamente 75.000 casos que o país havia relatado oficialmente naquela data. O estudo, que foi publicado em 27 de março e não foi revisado por pares, examinou como seriam os números de casos se a mesma definição de caso, um conjunto de critérios padrão para
Classificar se uma pessoa tem uma doença específica tivesse sido usado em toda a epidemia, muitas coisas poderiam ter sido diferentes. Segundo o estudo, a Comissão Nacional de Saúde da China publicou 7 versões das definições de casos de janeiro a início de março, quando especialistas em saúde aprenderam mais sobre o vírus. Ben Colling, que é professor de epidemiologia de doenças infecciosas da Universidade de Hong Kong e um dos autores do estudo, disse à mídia internacional que a definição de caso usado na China era inicialmente muito restritiva, incluindo apenas pacientes graves. Esta subnotificação dificultou a capacidade do mundo de entender a gravidade do surto em Wuhan, que inclusive está sob estrito bloqueio desde 23 de janeiro, depois que o novo mortal coronavírus foi localizado em um mercado de frutos do mar na cidade de 11 milhões de habitantes. Segundo o estudo, em Wuhan, nos estágios iniciais, os testes eram bastante restritos a pessoas com doenças graves. Essa foi uma das primeiras limitações ou erros na resposta. Focar somente nos casos graves, não reconhecendo que havia muitos outros casos leves também, que estariam espalhando a doença por toda a província. Uma prova disso é que, na Alemanha, a eficácia de testar várias pessoas surtiu um grande efeito. A mídia internacional conversou com muitos residentes que estão morando em Wuhan ou que moravam lá e parentes das supostas vítimas da Covid-19 que nunca foram incluídas em registros oficiais durante o pico do surto. Também existem inúmeros relatos de pessoas desabando na rua e corpos deitados fora de prédios de apartamentos. Mas apenas aqueles que morreram após o primeiro diagnóstico de Covid-19 são incluídos nas estatísticas oficiais da China. Um morador de Wuhan, que pediu para permanecer anônimo por medo de represálias oficiais do governo, disse à mídia internacional que sua mãe doente foi recusada a internação em um hospital durante o período do feriado de Ano Novo Lunar, que acontece em janeiro, e que ela recebeu apenas remédios para se tratar em casa, mas que não foi feito nenhum teste. De acordo com uma análise da rádio Free Asia, o número oficial de mortos em Wuhan, de 2.535, pode ter sido subnotificado por quase um fator de 20, ou seja, pode ter sido 20 vezes maior. A mídia internacional tentou entrar em contato com essas casas funerárias de Wuhan, mas nenhuma delas quis dar declarações. A falta de transparência é especialmente preocupante, já que a província de Hubei já está diminuindo as restrições de viagens, com o bloqueio de Wuhan até o final de 8 de abril, aumentando o medo de um possível ressurgimento de novas infecções. Ainda existem preocupações em relação ao nível de transparência em torno dos dados da China. Muitos professores, estudiosos e autoridades internacionais estão preocupados com a falta de transparência da China, principalmente o pessoal de Hong Kong. Como estratégia, muitos países têm lutado com testes adequados, o que distorce o número oficial de pessoas infectadas. O estudo diz que a preocupação continua com a dúvida sobre os números da China, dado seu papel como fonte da pandemia, enquanto tenta aumentar a máscara da diplomacia, evitando suprimentos para países atingidos no exterior. Ninguém acredita nos números da China, isso é fato, e depois desse estudo, estão acreditando menos ainda. A China, desde o início, ocultou vários dados, e todos os poderes internacionais já desconfiavam disso há muito tempo. Inclusive, eu venho falando sobre isso desde janeiro aqui nesse canal. Houve muitas denúncias, até mesmo de médicos de dentro da China, lá no início do surto, mas que a China preferiu calar. Quando me refiro à China, eu digo o governo chinês. Agora, o mundo está sofrendo com essa pandemia. E algumas pessoas não gostam quando alguns preferem chamar de gripe chinesa. Ora, se chamamos a pandemia de 1918 de gripe espanhola, por que não podemos chamar a pandemia do coronavírus de gripe chinesa, já que tudo começou ali e o governo chinês não tomou as medidas necessárias para impedir que o surto se espalhasse, apenas para manter a sua boa imagem internacional. Na verdade, aconteceu o contrário. Se o governo da China, desde o início, tivesse isolado as cidades infectadas e alertado o mundo desde janeiro, com certeza
a imagem dela seria extremamente positiva nos dias de hoje. Bom, o que vocês acham de tudo isso aí? Fala pra gente aí nos comentários, tá bom? Reforço o convite mais uma vez para que você se inscreva, ative o sininho e que você também ajude a divulgar esse canal enviando o link desse vídeo para todos os seus amigos no seu Facebook, WhatsApp, Instagram. Entra nos seus grupos de WhatsApp, de Facebook e manda o link do vídeo para os seus amigos, tá? Bom, se você enviar o link desse vídeo para pelo menos 2 amigos, você já vai estar me ajudando bastante, publicando ali na sua timeline das suas redes sociais, tá? Eu agradeço bastante. Quando você estiver assistindo um outro vídeo em outro canal aqui que estiver falando um assunto parecido, ou o vídeo que você estiver assistindo falando de um assunto que eu já falei aqui no canal, indica ali nos comentários os meus vídeos, o meu canal e etc, tá? Eu já entrei em contato com o suporte do YouTube, hoje tivemos uma conversa e eles estão analisando o que está acontecendo com esse canal. E realmente, segundo o que me falaram, está realmente acontecendo um problema com esse canal, porque não é normal o que está acontecendo, mas eles estão tentando resolver esse problema, tá? Das visualizações. No mais, eu agradeço o carinho, a atenção e, acima de tudo, o respeito. Shalom.